Bom dia, minhas amadas. Bom dia, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um café. Bom dia, minhas amadas. E hoje, no nosso café, eu disse que o Senhor estava falando comigo para mim continuar com o café e que ele já estava me dando um tema. Então, nós vamos hoje trabalhar dentro deste tema. E eu quero ler, para a gente entrar no nosso tema, eu quero ler lá em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. Gente, então é 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo... eu vou lendo aqui, aí depois a gente para, tá? Então, 1 Reis, capítulo 19, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Eu tô levantando aqui porque eu tô sem óculos. Tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E aí Elias ele começa a falar, né? Senhor, eu tenho sido muito zeloso com a tua palavra, mas agora, né, Jezabel tá me perseguindo. Eu vou ler até aqui somente, se precisar de ler mais, a gente vai lendo mais aqui. Vamos conversando, que o Espírito Santo vai nos conduzindo. Essa semana, o Senhor, ele me trouxe no coração, 1 Reis, capítulo 19, essa passagem que nós lemos sobre Elias. Nessa passagem aqui, a gente vai ver que Elias, ele tinha travado uma batalha com os profetas de Baal e de Azerá. E a gente vai ler aqui, se a gente for ler mais para trás, não vou ler para não tomar tempo, mas a gente vai ver que foi uma batalha travada, foi algo assim, todo mundo estava observando, porque tinha aqueles que queriam ver a vitória de Elias, como sempre existe, e tem aqueles que querem ver Elias ser envergonhado, como sempre tem, né, gente, até os dias de hoje. E naquela batalha com os profetas de Baal, Elias, Deus honrou Elias. Deus manifestou a glória dele, Deus se fez presente, Deus mostrou para Israel que o Deus poderoso, o Deus mais forte, o Deus verdadeiro, era o Deus de Elias, e não os profetas de Baal. E depois de todo aquele confronto, Deus manifestou a glória dele ali, foi algo tremendo, né? Foi algo lindo, porque a gente vai ver que a palavra diz assim que eles fizeram um altar, aonde combinaram da seguinte forma: o pessoal lá, os profetas de Baal, iam clamar os deuses deles, que eram outros deuses, e os deuses deles teriam que responder com fogo, e teriam que pegar fogo no holocausto que eles tinham colocado lá no altar deles. E Elias tinha que fazer a mesma coisa no altar dele, mas ao Deus do céu, ao Deus de Elias, ao nosso Deus, e ele também teria que responder com fogo. E a palavra vai dizer que os profetas de Baal, lá de Azerá, lá de Jezabel, clamaram até de manhã cedo até o meio-dia. E não houve nenhuma resposta. Não houve nada, nem um sinal dos deuses, dos profetas de Baal, dos outros deuses. E quando chegou a vez de Elias, a palavra do Senhor vai dizer que Elias foi ousado, porque eu vejo isso como um ato de ousadia. Elias, ele vai lá, além dele ter que clamar a Deus para descer fogo no holocausto que ele tinha colocado no altar,
Em volta do altar tinha uma vala, uma valetinha, um rego. O que Elias faz? Elias manda encher aquela vala de água. Tamanha era a confiança de Elias que Deus iria responder. Ou seja, mesmo estando molhado, aleluia, mesmo estando do jeito que está, glória a Deus. O meu Deus é poderoso para manifestar a glória dele. O meu Deus é poderoso para mandar fogo aqui. E Elias mandou encher de água. E o que aconteceu? Quando Elias clama ao Deus de Elias, o nosso Deus, Deus do céu, Deus responde Elias e manda fogo no holocausto. De maneira que consumiu o holocausto, consumiu a lenha e ainda secou, lambeu, a palavra diz lambeu, mas é secou aquela água, consumiu também, pegou por cima da água e consumiu aquela água. Então foi tamanha a manifestação do poder de Deus naquele dia, através da vida do profeta Elias. E o que aconteceu? Elias, o Deus de Elias, né, foi reconhecido. Elias, né, a disputa ali entre Elias e os profetas, Elias venceu. Mas agora mataram todos os profetas. Elias lá matou todos os profetas de Baal, de Azerá, todos os profetas que estavam lá. E aí Elias, depois que ele termina de fazer toda essa chacina toda lá, ele recebe um recado de Jezabel. E o recado de Jezabel é o recado que a gente leu aqui hoje. Quando ela manda dizer, ela fala, ó, pega o mensageiro e fala, vai até lá onde está Elias e fala para Elias o seguinte, que se eu não pegar ele e matar a espada e fizer com ele como ele fez com os meus profetas de Baal, fala para ele que se eu não fizer isso, eu não me chamo Jezabel. Mas até amanhã, essa hora, a cabeça de Elias já está na bandeja. Eu vou matar Elias pelo que ele fez. E quando Elias recebe aquela notícia de Jezabel, que ela iria procurar ele a todo custo, e iria matá-lo pelo que ele tinha feito com os profetas de Baal, Elias, ele entra num estado diferente do que ele estava antes. Aquele estado corajoso de Elias, aquele estado ousado de Elias, agora dá lugar a um Elias temeroso. Dá lugar a um Elias que está preocupado com o que vai acontecer com ele amanhã ou depois do que Jezabel falou. E aí a gente pode olhar e dizer assim, nossa, mas Elias, ele acabou de passar por um milagre, algo tão tremendo com Deus, e agora Elias está com medo de Jezabel, que vai matar Elias. Gente, se a gente for olhar a trajetória de Elias, o que acontece com Elias? Elias, ele estava sempre em evidência. Elias, ele era muito usado por Deus, ele tinha uma comunhão tremenda com Deus, Elias. E Deus usava, e como Deus usava muito Elias, quando Deus usa muito alguém, ou quando Deus levanta alguém, a palavra já é clara, não se acende uma candeia para pegar ela e colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, esconder ela. Se acende uma candeia, uma lamparina, um lampião, alguma coisa que clareia, para quê? Para colocar em cima, para todo mundo ver a luz, achar o caminho certo. Então Elias, ele estava sempre em evidência. E você sabe que tudo que está em evidência chama atenção. E geralmente chama atenção para as coisas, para as pessoas também contrárias, né, gente? Que não quer ver o progresso da outra pessoa. Então Elias, ele era extremamente... Só que, assim como tinham aqueles que amavam ver o agir de Deus na vida de Elias, assim como tinha aqueles que confiava, que creia, que estava até à espera de um milagre da sua vez, tinham aqueles que, como Jezabel, que não acreditava, não queria saber de propagar o nome do Deus de Elias. E quanto a estes, o que eles faziam? Procuravam uma ocasião, igual faziam com Jesus, procuravam uma ocasião para poder eles pegarem Elias, para dar um cabo de Elias. E aí, gente, o que acontece? Elias agora, quando ele recebeu esse comunicado de Jezabel, que até amanhã, essa hora, se eu não matar Elias, eu não chamo de Jezabel. Como eu disse, aquele Elias todo corajoso agora torna o Elias temeroso. Olha o que Elias faz. Elias, a gente leu aqui que Elias, quando ele ouve o recado, ele vai, levanta, pensando assim, eu vou fugir para Berseba, porque eu preciso escapar com vida. Porque é certo que eu vou morrer, é certo que ela vai me matar. Então eu preciso escapar com vida. E aí o que ele faz? Aí Elias pega, deixa o moço dele lá,
vai pro deserto. Ele foi pro deserto, caminhou um dia lá, né? Caminhou um dia no deserto e achou um zimbro lá e se sentou debaixo desse zimbro. E aqui a gente vai ler que quando ele se sentou debaixo do zimbro, ele pediu no ânimo dele a morte. Naquele momento ele desejou até morrer do que tá vivendo aquela situação naquele momento. E vai dizer mais o quê? Vai dizer que ele falou, olha, Senhor, agora a minha vida, já basta, Senhor. Agora o Senhor pega a minha vida, é onde ele declara que ele deseja morrer. Ele fala, Deus, pega a minha vida, pra mim já deu, já não aguento mais, tô cansado, cansei. E aí ele fala, aí ele deitou, a gente lê aqui que ele deitou no versículo 5, e dormiu debaixo do zimbro. Né? Ele dormiu ali. Ele dormiu. E aí o anjo do Senhor vem e toca lá em Elias. A gente lê aqui que o anjo vem, toca e fala, Elias, levanta e come. Ele não só mandou Elias levantar e comer, ele colocou a comida lá na cabeceira de Elias. A gente vai continuar lendo aí assim, ó. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. E aí ele falou, estava um pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. E aí a gente vai ver que, o que ele fala para ele? O anjo vai lá de novo, cutuca lá, chama Elias mais uma vez e fala, Elias, come, meu filho, e vai, tem muita coisa pra você fazer ainda, não é pra ficar deitado debaixo do zimbro dormindo, não. Elias, aqui a gente lê que Elias levantou, comeu, bebeu, e a força daquela comida que o Senhor preparou para Elias, vai dizer para nós aqui que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, lá no Monte de Deus. E vai dizer que quando ele chegou lá, ele entrou numa caverna. Elias saiu do deserto, debaixo do zimbro, para poder ir para uma caverna, passou a noite. De manhã o Senhor aparece para ele lá de novo, o Senhor conversa com ele e fala, Elias, o que você está fazendo aqui? E eu creio que o Senhor não falou assim, ô meu amiguinho Elias, está tão difícil, por que você está aí? Não, ele chegou e falou, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Então, eu vejo Elias aqui, depois de tanto sucesso, eu vejo Elias agora, um Elias deprimido. Tem pessoas que falam assim, porque tem estudiosos que dizem que Elias até estava em depressão. Eu creio que Elias estava deprimido. Estava no estado de depressão, Elias. O humor de Elias estava deprimido. Por quê? Porque se a gente for olhar, as características que a gente leu aqui sobre Elias são características de quem está com o humor deprimido. Né? Elias, ele ficou com medo, temeroso, morrendo de medo. Mesmo sabendo, olha, para quem colocou água em volta do altar, molhou lá as lenhas, com a ousadia de que Deus iria colocar fogo, e iria, né, pegar fogo na lenha molhada, iria honrar ele. Agora, não consegue pensar, não consegue confiar que o mesmo Deus que colocou fogo na lenha molhada, colocou fogo ali ao redor do holocausto na água, poderia agora livrar ele da morte. Então ele teme, o medo vem. E quando o medo vem, a primeira coisa que Elias faz é o quê? Vou fugir, porque com certeza Jezabel vai me matar. Ele conhecia a maldade do coração de Jezabel. Ele conhecia que ela era capaz de fazer uma coisa dessa. Elias foge. E aonde agora para onde que Elias foge? Para o deserto. E o que acontece quando nós estamos com o humor deprimido? Nós temos medo de encarar o problema, aquilo que veio, né? Aquilo que tem que ser resolvido, a gente tem medo de encarar. Foi o que Elias sentiu, por isso ele foi para o deserto. E por que Elias agora vai para o deserto? Elias vai para o deserto porque é um lugar onde quem está deprimido gosta de ficar sozinho, quieto, no seu silêncio. E o que Elias faz? Elias acha um zimbro, deita debaixo e dorme. Também faz parte, também tá associado. Quando a pessoa está com o humor deprimido, ela só quer se deitar, fica apática, fica no canto dela, foi o que Elias fez. Hoje eu não vou demorar muito, quero tentar, né, gente, se eu conseguir fazer uma live mais rápida, porque eu já entrei bem atrasada, mas o Senhor colocou no meu coração para a gente falar sobre depressão e a palavra de Deus. Depressão e a palavra do Senhor. E é por isso que o Senhor me deu o texto aqui, o tema, o personagem de hoje, Elias. Então, como eu estou dizendo, a gente vai falar sobre depressão.
e nós vamos falar dentro da palavra, na vida de um servo de Deus, que tinha uma grande intimidade com Deus. Gente, que eu acabei de falar, Elias, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Elias era usado de uma maneira que, se a gente for conferindo aqui a história de Elias, Elias morreu, foi trasladado numa carruagem de fogo. Sabe, olha, a história de Elias com Deus era uma história muito linda, era uma intimidade muito profunda. Deus, ele era presente na vida de Elias de uma maneira muito clara, que se enxergava a olho nu. Todo mundo sabia que Elias era o profeta de Deus. E que quando Elias estava no ambiente, Deus estava, alguma coisa acontecia. Foi o que a gente acabou de falar. Então, por que esse Elias, que tem tanta intimidade com Deus, por que esse Elias, que está perto, ouve Deus tão claro falar com ele, um Deus que prepara comida, aleluia, decanta lá, baixou e coloca na cabeceira de Elias, por que agora Elias está com medo, aleluia, por que agora Elias está preocupado, por que Elias está com o humor deprimido, por que Elias entrou no estado de depressão? Somente, aleluia, glória a Deus, pela ameaça de Jezabel. Quem é Jezabel diante do grande Deus? Mas como eu disse, a depressão, às vezes as pessoas ficam assim, Elias ficou deprimido porque Jezabel ameaçou Elias. Não, gente, a ameaça de Jezabel, eu diria que, vamos falar assim numa língua bem popular, eu diria que a ameaça de Jezabel foi a última gota que faltava no balde, na taça. Pingou, derramou. Mas já estava cheia a taça. Porque a depressão, ela tem multifatores, ela é multifatorial. Então, várias coisas contribuem para a pessoa chegar no estado de humor deprimido. Então, quer dizer, o que eu falei? Elias estava sem evidência. A intimidade era muito grande com Deus. O que eu falei? Entrou em evidência, chama atenção. Chamou atenção, você vai atrair atenção boa, mas vai atrair também uma atenção má. Porque você vai atrair pessoas boas, por causa da glória de Deus, mas por causa dessa mesma glória de Deus, você vai atrair pessoas más. Mas isso não está só no âmbito espiritual, não. Está no geral. A palavra depressão é para o mundo, é para todos, é geral. Eu estou trazendo dentro da palavra, porque a gente tem algumas coisas que nós vamos falar aqui, vocês vão entender. Então, o que acontece? Elias, ele era perseguido. É como você tem você, de repente, compra um carro novo, um carro bonito, um carro do ano, ou um carro simples, mas você compra um carro, você nunca teve, hoje você tem um carro. E o que acontece? As pessoas verdadeiras e sinceras, elas vão aproximar de você porque elas estão felizes com a sua vitória e vão desfrutar com você do seu carro. Mas tem aquelas pessoas que vão se aproximar de você só por interesse, só para descobrir como que você conseguiu arrumar aquele carro, de onde que veio, de onde você tirou, porque você não tinha condição até aqui. Essas são as coisas más, as atrações más que vêm pra gente. Então, com Elias não tinha diferença nenhuma. Era a mesma coisa, era o mesmo cenário. Tudo se repete. Salomão diz que nada é novo debaixo do céu. Tudo só é um ciclo. E o que acontece? Então, creio eu que Elias, ele já estava passando por essa questão de perseguição, de atrito, de conflito, de ter que defender a honra de Deus, de ter que ser procurado para ser morto, de ter que ser questionado há muito tempo. Sem contar várias outras coisas, vários outros fatores, né, ambientais também. Elias tinha que estar sempre mudando de região, de local, de acordo com o que Deus mandava. Às vezes Elias precisava de ir para um lugar de repente. Tudo isso foi contribuindo. Até que chegou um momento que a ameaça de Jezabel foi uma gota. Ela jogou a gotinha e um conta-gota. Foi tum. Porque o que é Jezabel diante de Deus? Um conta-gota. Mas, então Elias, o que acontece? Elias, ele estava com o humor deprimido. Ele estava. E olha as características que a gente vai falando. Elias dorme, ele está apático, ele quer dormir. Né? Ele quer ficar ali deitado, ele quer ficar prostrado. Elias, ele vai e fala para Deus, ele pede a morte, ele fez igual Jó. Jó, era tanto bombardeio que estava vindo sobre Jó, tanto bombardeio. Gente, perdeu um filho. Graças a Deus, eu nunca perdi um filho. Mas eu lembro da minha mãe falando, quando ela perdeu meu irmão mais velho. Ela fala para uma mãe perder um filho, a minha irmã também fala isso, é perder um pedaço, vai um pedaço do coração. Para uma mãe é perder um pedaço. Jó perdeu 10 num dia só. 10 pedaços do coração do Jó foi embora. O que sobrou no coração desse homem, gente? Pensa. Então era muito bombardeio em cima de Jó. Até que Jó
também fala, prefiro a morte. Quando ele fala, né, ele expressa da seguinte maneira, que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Então ele está dizendo o quê? Pra que eu fui nascer? Pra que eu fui vir no mundo? A minha vida é pior que de todo mundo, a minha vida é pior do que a de todos. E é o que um humor deprimido faz. A pessoa catastrofiza tudo. Ô, gente, se vocês ouvirem cachorro, porquinho da Índia, calopsita, gato, batendo lá fora, é normal. Porque aqui em casa tem todos esses bichos e o Fernando tá no projeto da moto dele lá. Então, gente, tudo isso faz parte do humor deprimido. Então, Jó, ele tava, né, cansado. Jó, ele tava com muitos bombardeios, perde 10 filhos, né? Como eu disse, o coração de Jó já tava dilacerado. Aí, como se não bastasse, o que acontece? Perde bens materiais. Ou seja, vai perdendo tudo que Jó tinha, tudo que foi construído, tudo que para Jó era de orgulho, né, gente? O que ele construiu materialmente falando. E os filhos, né, gente? Filhos são coisa linda na vida do ser humano. E o que acontece? Jó também entra num humor deprimido, é onde ele fala, ele senta lá no chão, pega um caquinho de telha e fala, só me resta coçar. E, maldito é o dia que eu nasci. E não, pra quê? Esse dia não serve, minha vida é pior que a de todo mundo, ó vida, ó céus, né? Jó tá nesse estado. E é o que o humor deprimido faz, né? Enche de pensamentos negativos. E a pessoa, ela coloca tudo como se fosse uma catástrofe. Minha vida é a pior de todas, eu sou o pior de todos, tudo pra mim é pior do que de todo mundo. É um estado depressivo. E era assim que Elias estava. Nesse estado de humor deprimido. Era a forma que Elias estava. Então, irmã Adriana, nós vamos falar sobre depressão e a palavra usando a vida de Elias? Sim. O que eu quero trazer para nós? Gente, a gente precisa sair de dentro da caixinha. Sabe? A gente, Paulo, ele fala que a gente precisa ter renovação do nosso entendimento. E renovar o nosso entendimento, segundo o que Paulo está dizendo, é o seguinte, gente. Não é pra gente amoldar, conformar, praticar, fazer o que o mundo, aquilo que é ruim, aquilo que não deve ser feito, não é pra gente fazer. Você sabe que aquilo não é bom, você vai fazer pra quê? É isso que Paulo está dizendo, não se amolda, não faz, não acompanha, não imita. Mas Paulo está dizendo o quê? Mas é preciso, a cabecinha ser mudada, é preciso sair de dentro da caixinha. E o que acontece? Até os dias de hoje, depressão é tratado muito dentro da caixinha. No meio cristão, seja cristão evangélico, seja cristão católico. Quando aparece alguém no estado de depressão, ela tem medo de falar com as pessoas espirituais, ela tem medo de levar a conhecimento da igreja católica ou da igreja evangélica, do meio que ela é membro. Por quê? Porque ficou um estigma muito grande em cima da depressão. Gente, a depressão não existe. Há um comentário por aí que hoje todo mundo tem depressão. Agora todo mundo tem depressão. Mas tem um estudo que eu não sou boa para guardar e também não anotei aqui. Mas tem um estudo de um professor lá dos Estados Unidos que ele fala que que ele atribui hoje, né, essa situação de depressão que aumentou o número, em questão até mesmo da nossa falta de socialização. Porque ao mesmo tempo que a rede social te faz estar em contato com quem você quiser, onde você quiser, ela te tira do contato social, que é o mais importante. E a gente precisa da socialização para viver. Deus criou a gente assim, né? Quando ele fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora, ele não estava falando só de uma mulher para Adão. Ele estava falando também de uma companheira, o que ele fala, uma companheira, disjuntora, tudo. Então, o que acontece? A gente, desde lá dos primórdios, desde a antiguidade, a depressão já vinha. Hoje está num ciclo maior, é porque, eu vou trazer o nome dele para vocês, é porque hoje eu não lembrei de anotar, e é meio inglês, eu não falo inglês, né, gente, é difícil. Ele fala sobre isso, ele fala, hoje as pessoas, ao mesmo tempo que comunicam muito, não comunicam nada. Porque a gente comunica a fala, olha, mostra foto, mas a gente não tem aquele contato, aquela socialização, não sente mais o calor um do outro, não senta para bater papo, não conta piada, não tem aquelas briguinhas básicas de amigos, não faz mais fogueira e senta em volta, não vai mais brincar de rouba-bandeira, não tem roda de bate-papo. Por quê? Porque tudo se faz pelo celular. E ele atribui, pelos estudos dele, ele atribui que possa ser devido a essa pouca interação social que a gente anda tendo, que a depressão tenha aumentado. Então, gente,
Mas a depressão não aumentou hoje, no ano 2023, não, no século XX, não. A depressão esteve na Idade Antiga, a depressão esteve na Idade Média, a depressão está mais afluente nos dias de hoje. Mas sabe o que aconteceu lá na Idade Antiga com a depressão? Surgiu a depressão. E nós falamos aqui hoje de alguns traços que faz parte da depressão. E as pessoas lá ficavam assim, como Elias ficou, apática, queria só ficar deitada. Olha para você ver. O anjo chama Elias, Elias levanta, come, que ainda tem caminhada para você, Elias. Elias, tipo assim, é eu? E Elias dorme de novo. É apatia, tava apático. Então, o que acontece? Eles viam as pessoas ficar daquele jeito. E tem pessoas, gente, que o grau de depressão dele traz também, juntamente, um transtorno de ansiedade, uma ansiedade tão grande, porque a ansiedade é uma coisa, depressão é outra, pode estar junto com a ansiedade, pode não estar. Que ele chega a ter crise, esterilidade, mas é o grau da ansiedade que ele tá. E o que eles faziam? Aí a pessoa ficava apática, não queria conversar com ninguém, ficava só deitada, não queria alimentar. Tudo que a pessoa fazia antes, tudo que a pessoa estava acostumada a fazer, a resolver, agora a pessoa não quer fazer mais, perdeu o interesse, até pelas coisas que ele gostava antes, hoje ele não quer fazer mais. O que a igreja fez? O que a igreja lá, o que a religião, o que o cristianismo fez? Enquanto os estudiosos estavam procurando descobrir a causa, porque não era só questão espiritual, os estudiosos acreditavam que tinha algo ali por trás, o cristianismo fez o quê? Não. Classificou a depressão como endemoniamento, gente. E aí, desde lá, veio ainda ficou essas coisas, e há esse estigma, né? Que tá com depressão, tá endemoniado. Tá com depressão, é sinal que o diabo tá por aí. Tá com depressão, é falta de Deus. Tá com depressão, Deus não tá na sua vida. Vem muito esse estigma. E hoje o Senhor me trouxe aqui com a palavra dentro aqui de Elias, para poder a gente entender que Elias tinha uma comunhão intimíssima com Deus, muito próxima de Deus, mas que ele era um ser humano, que Elias tinha um cérebro, Elias tinha uma mente, Elias é de carne, Elias tinha fraquezas, e ele estava neste mundo, que o Senhor falou que neste mundo é um mundo de aflições, e são justas essas aflições aí, que vai trazendo pra gente, que vai enchendo a nossa taça, aí você tá com a sua taça, aí vem as aflições, vai enchendo a taça, vai enchendo a taça, vai enchendo a taça, daqui a pouco, a última gota, como foi com Elias, que Jezabel veio com um conta-gota, entornou. Olha, o Cássio também tá aí. Oi, Cássio, tudo jóia? Então, gente, o que acontece? É isso que acontece. Olha, eu estava num culto de libertação, por ética a gente não vou citar nomes, mas eu estava num culto de libertação, uma certa vez, onde uma senhora chegou nesse culto. E a gente estava, eu lembro que eu estava ministrando o culto, e aquela senhora, ela começou a sacudir, a gritar, dar uns gritos. E eu me lembro que algumas das pessoas que estavam ali, fazia parte do trabalho ali, ficaram em volta daquela senhora e começaram a expulsar o demônio daquela senhora. E quanto mais eles oravam, mais expulsava o demônio daquela senhora, mais ela fazia assim e gritava. E gritava. E eu ministrando, não queria parar de ministrar, porque já tinha lá umas 4, 5 pessoas, e eu vendo aquilo, o Espírito Santo falou comigo, filha, ela não está endemoniada. Ela está num grau de ansiedade tão grande que até a voz das pessoas está incomodando ela. E eu cheguei lá naquele momento, passei, meu amado, cheguei lá naquele momento, e o que eu fiz? Oi, Maria Vitória! Cheguei lá naquele momento e falei, gente, chega, para, deixa ela. Soltaram ela parou, ela só punha a mão na cabeça e dava uns gritos. E aí eu peguei e falei, gente, traz um copo d'água, pedi para todo mundo sair de perto. Falei, gente, continua o culto, pede alguém para louvar, vida que segue. Fiquei sozinha com ela. Falei, a senhora tá bem? Agora eu tô bem. Não tinha demônio nenhum ali, gente. A mulher, aí eu vou descobrir mais depois o quê? Oi, Yara, tudo jóia? Eu vou descobrir mais depois o quê? Eu vou descobrir que aquela mulher estava num estado de depressão. Carol! Ei, Carol! Tudo bem, Carol? Te amo, um beijo, lindona. O que eu vou descobrir mais tarde? Eu vou descobrir que aquela mulher, ela estava num estado de depressão profundo. Depressão, assim, terrível. Então, naquele dia ela foi no culto
Só que quando ela começou a ouvir os barulhos, quer dizer, ela não deveria nem estar lá, né, gente? Porque realmente incomoda quando a pessoa está num grau de depressão muito alto. O que aconteceu? Por causa do barulho, dos gritos ali no culto, aquela mulher vai e começa a ter essa crise de ansiedade. Todo mundo vai lá para expulsar o demônio. Então isso veio lá da Idade Antiga, estigmatização sobre a depressão. É depressão, é demônio. Porque o diagnóstico que deram foi endemoniamento. Ficou assim até hoje. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo, aleluia, que conhece, decanta alabaxere, o teu coração e o meu coração, vem com todo amor e carinho trazer para nós dentro da palavra de Deus, na vida de Elias. E eu acho lindo, aleluia, o nosso Deus, decanta alabaxou, que ele não traz na vida de qualquer personagem bíblico, ele traz na vida daqueles que têm uma intimidade muito profunda com Deus. Por quê? É para mostrar que isso acontece. Independente se você ora muito, jejua muito, busca muito, está na frente de trabalho, independente do que acontece, você é suscetível a isso. Você é ser humano. Você passa talvez por tanta coisa, talvez no trabalho, talvez na sua casa, lida com doenças, gente. Você tem uma tacinha e ela vai enchendo. Assim como a gente fala que tem uma taça no céu que a gente vai chorando e vai enchendo, tem uma taça também que tudo que você passa é uma gotinha que pinga ali dentro no seu emocional. Entendeu? E aí quando vem uma coisa mais forte, como foi com Elias, ameaça de Jezabel, conta gota vem com a última gota e transborda. Então, gente, a gente precisa sair da caixinha. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes tá na igreja, tem depressão, até recusa tratamento, sabia disso? Por quê? Porque se é do demônio, o que ela precisa é de libertação e não de tratamento. Eu digo que precisa das duas coisas. Ela precisa, glória a Deus, de ser acompanhada, glória a Deus, por pessoas de oração verdadeiras, aleluia, que vai tomar a causa dela, gente, como uma causa verdadeira e não como fulano tem demônio, fulano tá fraco na fé, porque fulano tá com depressão, fulano tá distante de Jesus, não. Ela precisa disso, não. Ela precisa de pessoas, de mulheres de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mulheres de oração, aleluia. Glória a Deus. Que vai aproximar dela. Vai tomar a causa dela em oração, pôr no joelho, pôr no jejum, aleluia. Por quê? E vai fazer o tratamento com a terapeuta lá, se for necessário o medicamento. Por quê? A carne dela... Ô, gente, vem cá. Se a pessoa tem câncer, ela não precisa de quimioterapia? Ela não precisa de radioterapia? Ela não precisa dos remédios, dos tratamentos lá do câncer? Se a pessoa tem Covid, vamos falar do Covid, que é o mais recente, ela não tinha que fazer aquela repouso, quarentena, e medicamento, e internação, e fica muita sequela e tal. A depressão, gente, é uma doença também, assim. Ela precisa ser tratada com medicamento, dependendo do caso. Tem casos que não precisa, gente. Só quando o caso igual dessa mulher que eu falei. Ela, né, tava no estado que tinha que ter o medicamento para ajudá-la. Aí não é para tornar ela dependente. Ah, mas eu vou ficar dependente de remédio o resto da vida. Não, gente. Se você crê em Deus, tá orando. Olha o que aconteceu aqui. Deus mandou, aleluia, glória a Deus, um alimento, decanta lá baixou. Mandou o anjo despertar Elias do estado deprimido de Elias. Preparou a comida certa. Olha o que fala. Com a comida que Deus colocou lá, que o anjo levou, que Deus mandou. Elias caminha 40 dias e 40 noites, decanta lá baixou. Quer dizer que quem serve a Deus, Deus vai alimentar para viver o estágio da depressão. Mas é preciso, muitas das vezes, sair da caixinha. Deixar de lado o que foi criado na Idade Antiga. E cuidar da depressão. Seja com terapeuta, como eu disse. Seja com, se for o caso de medicamento, né? Deixa para os últimos casos, mas se chegar a precisar, não tem problema, gente. Você não está deixando de ser crente, pelo amor de Deus. Também você não vai ficar... A palavra sumiu. Você vai ficar viciado, dependente químico daquilo, não, gente. Se até quem está na droga consegue ser liberto, quanto mais quem está tomando medicamento para cuidar da saúde, a gente precisa entender essas coisas. Gente... E eu não quero estender mais, como eu disse, eu vou tentar já encerrando por aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: a depressão existe, não é coisa do demônio.
Mas, irmã, a pessoa que está deprimida, ela tenta suicídio. É muito caso de pessoas que tentam suicídio. Faz tipo de coisas assim, como suicídio, tenta pular na frente do carro, tenta se cortar com lâminas. Isso não é o demônio, irmã? Porque Deus é contra o suicídio? Gente, presta atenção. A pessoa, ela tá num estágio mental fragilíssimo. Tá frágil, ela tem uma fragilidade muito grande para lidar com o ambiente, para lidar com as pessoas, com o dia a dia. Ô, gente, a pessoa com depressão, se você falar para ela assim, se ela chegar perto de você, se ela tiver 3 pessoas junto, e ali no meio tem uma pessoa com depressão. Se você chegar perto das 3 pessoas e você abraçar uma, abraçar a outra e deixar ela por último, já é motivo dela se sentir que, me abraçou por obrigação. Porque abraçou primeiro a Maria Tereza, depois, né? Como é que ficou sem graça de me deixar sem me abraçar, foi lá e me abraçou. Tá vendo? Olha pra você ver que besteira. Claro que entre 3 pessoas vai ter o primeiro a ser abraçado e vai ter o último, gente. Só que como, por acaso, foi aquela pessoa deprimida, com humor deprimido, o que ela vai falar? Nossa, me abraçou por obrigação, pra não ficar feio, né? Porque chegou abraçando Tereza, abraçando Maria, depois veio e me abraçou por último, tipo assim, né? Pra não ficar sem. O humor deprimido faz isso. Olha a fragilidade tal que a pessoa começa, né, a alimentar. Então, ela tem muita fragilidade para lidar com as conversas normais, para lidar com tudo que se fala, tudo que se faz, ela entende que é para ela. Tem alguém cochichando ali. Se virar o olho na direção dela, porque tava falando, era de mim. Quando a gente deveria entender isso como algo natural. E também estiver falando, fale bem, não fale mal, mas fale de mim, né, gente? Guarda essa frase aí. E aí, o que acontece? A pessoa, ela tá muito frágil. Como a gente vê aqui, Elias pediu a morte. Jó também não queria ter nascido, preferia, né, estar morto, não ter vivido, ter nascido. Pessoas muito de Deus. Por quê? Porque, gente, eu tive depressão profunda. E eu confesso pra você que eu já cheguei a abrir a janela e a porta da minha cozinha com um dia ensolarado. E eu olhar pro dia, aleluia, e não consegui enxergar que o sol era amarelo, gente. Não consegui, eu sabia que o sol era amarelo. Eu sabia que o dia estava claro. Mas era estranho. Para mim, o dia estava sempre nublado. Sempre meio cinzentado. É por isso que eu uso a expressão. Que a pessoa que está com depressão vê tudo cinza. Isso não é mentira, isso não é brincadeira. Isso é sério, isso é real. A gente luta, mas a gente vê tudo de cor diferente. Tudo perde a graça. Gente, para mim, coisas que eu amava comer, tava meio sem sabor. Não tinha aquela graça mais. Coisas que eu amava fazer, começou a, sabe, ser chato, ser cansativo, eu não queria mais. O sofá, gente, era o meu melhor amigo, eu queria ficar deitada o dia todo. Gente, eu não ficava na cama o dia todo, porque quem me conhece sabe que eu sou uma mãe atípica, eu lido com autismo, e os meus autistas são dependentes de mim. Eles não são autistas autônomos, não, gente. Eles não são, sabe, eles são dependentes. E eles acordavam pela manhã, quando eu abri o olho e dava bom dia pra eles, a primeira pergunta deles era a seguinte: o que nós vamos fazer hoje? Como assim, né, gente? Quando você acorda, a primeira coisa é levantar da cama, escovar o seu dente, trocar de roupa. Depois dessa higiene, vamos tomar um café e vida que segue. Não. O que nós vamos fazer agora? Ou seja, abri o olho, acordei, o que vem agora? Por isso que a gente tem quadro de rotina, tem tudo, para eles acordarem e saber. Tá, vamos lá. E aí, o que acontece? Isso me fazia levantar todas as manhãs. Eu precisava de ter vigor. Eu precisava de ter uma disciplina. Eu precisava de saber o que fazer para que os meus filhos também tivessem um norte. Então, a depressão é séria, a depressão não é brincadeira. E a depressão existe no meio cristão, seja cristão católico ou evangélico, existe. Seja lá nos judeus, seja onde for, existe. Só que nós precisamos tirar o estigma de que tudo é endemoniamento, porque, como eu disse, a pessoa está frágil. Ô, gente, quando você está com a mente firmada em Deus, quando você está carregado de consagração e oração, glória a Deus. Aleluia. Quando você se sente tão perto de Deus, o diabo, ele te fala, ele assopra coisas, decanta a lábia, como o Espírito Santo está dizendo para mim aqui agora. Quantos dos meus servos
Tá de joelho dobrado falando comigo, aleluia. Aindoque alabaçui. E eu tô travando, decanta alabaxou, uma batalha no céu. Porque naquele momento, aleluia, Satanás tá ali, canta alabaxou, tentando invadir a privacidade da oração dos meus servos, Shaikonama Súbia, para poder impedir de orar, para poder colocar na cabeça coisas que não é para colocar, medo, insegurança. Quanto mais de alguém que a mente já está fragilizada. Se ele assopra numa mente que se considera mais firme em Deus, imagina aquela que está se considerando mais frágil. Aí ele não vai assoprar, gente. Ele vai mandar furacão, Katrina, para a mente dessa pessoa. Então, é normal que ela vá fazer coisas que você considere aí, né, que é considerado errado, do maligno, que é tentar suicídio, essas coisas, claro, né, como está na palavra. O suicídio não, Deus dá vida, quem tira a vida é Deus, a gente sabe disso. É aí que entra, como eu disse, a oração verdadeira, sincera, de pessoas que oram, buscam, tomam a causa da pessoa e entra o tratamento. Por quê? A oração sincera vai ajudar a bloquear essas malditas setas que vai vir contra essa mente que já está fragilizada. Mais suscetível, claro que Deus vai guardar, vai. Mas a mente está mais suscetível e está mais sujeito a ceder. Gente, se você acorda naquele dia, se você está como Elisa naquele dia, prefiro morrer. E de repente o diabo começa a te mostrar, se você morresse hoje, o problema ia acabar. Olha, você ia viver uma vida feliz com Deus. Você nem imagina, você nem lembra. Não, se eu suicidar, eu não vou estar com Deus. É verdade, eu vou descansar. Então, gente, isso é real. Isso acontece, não é mito, não é brincadeira. E eu estou dizendo isso porque antes de eu ser acometida pela doença chamada depressão, por esse transtorno, na verdade, chamado depressão, eu era uma pessoa assim. Adriana fulano tá com depressão, tá na cama deitado, nem banho toma. Vamos lá orar por ele, no instantinho levanta, que esse cão vai ter que sair. Era esse meu posicionamento. Eu não tenho vergonha de falar, não, o que é verdade. Era esse meu posicionamento. Até que no momento em que eu mais estava próxima de Deus, que eu sentia muito mais realização junto de Deus, a depressão me pega. E aí? Eu tava orando, o diabo não ia embora, eu punha a mão na minha cabeça, o diabo não ia embora, gente. Eu tive que aprender a duras penas que eu precisava de cura. Cura verdadeira, cura emocional, cura do corpo físico, cura desse cérebro que Deus me deu. E precisava de cobertura espiritual. Porque quando a gente está nesse estágio, gente, a gente ora. Mas realmente, a gente sofre muito ataque. Muito ataque, assim como o Espírito Santo acabou de falar com a gente. Vem muito ataque. Então a depressão existe. A depressão está aí, no meio do povo cristão, seja católico, evangélico, seja não católico, não evangélico, seja não cristão, seja um bandista, seja budista, seja ateu, seja judeu, a depressão tá aí. Como eu disse, ela vem desde a idade antiga e foi arrastando até chegar aqui. Né? Até que chegou o ponto de eles descobrirem que era depressão, não tinha nada de endemoniamento, não. Agora, gente, o demônio, o diabo, ele aproveita da mente frágil, com depressão, mas ele aproveita de qualquer doença. Gente, quantas pessoas com câncer? Eu já fui no hospital do câncer uma vez, dormi lá 2 vezes. Uma vez com a minha irmã que operou, uma vez com uma amiga minha. Eu vi o que acontece lá dentro. Eu ajudei muitas pessoas naquele quarto, que tinha gente lá com câncer que a família deixava ela sozinha. Tinha outros que tinha câncer, não tinha alguém para acompanhar. Tinha outros com câncer lá, gente, e que ele não tinha... Ninguém dava esperança para ele. Por falta de esperança, ele ficava pedindo a morte. Eu orava, passava a noite orando por eles naquele quarto, passava a noite aconselhando, falando dos milagres de Deus, chorava junto com eles. E quanto deles ali preferiam morrer do que estar com câncer? Então, isso não é só depressão, não. Eu já ouvi um documentário de uma pessoa numa revista, não lembro se foi a Veja, de uma pessoa que quando ela foi diagnosticada com câncer, ela se suicidou. Não quis enfrentar o que viria do câncer, se suicidou. Tá vendo? Então, gente, vamos encarar, vamos sair da caixinha. A depressão existe, a depressão tá aí. Quanto mais de Deus, muito mais difícil do diabo aproximar e trazer as coisas dele, né? Para tentar encher a nossa cabeça, usar a nossa fragilidade, ou de quem tiver, se você, né, passando por este momento. Ou se você não está com depressão, mas você convive com alguém que tem depressão,
E não é fácil conviver com quem tem depressão, não, gente. Como eu disse, tudo que você faz é contra ela. Tudo que você faz, tudo que você fala. E aí a pessoa começa a levar tudo pro lado muito pessoal. Então a outra pessoa que tá vivendo com quem tem depressão, ela tem que ter muita paciência. Isso vai até para quem tá com pessoas que têm câncer, gente. Pessoas que têm doenças graves e que já estão deprimidos. Eles não vão ficar fáceis. Mas ele não tem problema com você. Eles não querem o teu mal. Eles não querem te maltratar, te judiar. É que eles estão com depressão. É a depressão que faz eles agir assim. Então, pede a Deus força, graça, mais paciência para ajudar. Se eu preciso entrar com os tratamentos. Gente, esse assunto é muito bom de falar. Eu amo, porque falar da palavra de Deus, o profeta Elias, esse homem de Deus, falar, né, de algo da área da saúde psicológica e mental, eu amo muito. É uma área que eu sempre amei desde criança. Para mim, eu ficaria aqui 2 horas falando, mas eu não posso, né? Porque vocês também não podem ficar em 2 horas ouvindo e eu também tenho outras coisas para resolver aqui. O meu dia é grande. Mas ficou muita coisa para falar, tem muita coisa para ser falada nesse assunto. Se você gostou ou quer ouvir mais coisa, quer uma continuação deste assunto dentro da depressão, dentro da vida de Elias, fala, comenta para continuar, que eu continuo. Elias estava, assim, num estado de humor deprimido. Todas as características que ele apresentou, apresenta é a característica de uma pessoa com humor deprimido. Eu anotei, como eu disse, gente, eu não lembro muita coisa, eu preciso anotar tudo. Eu até anotei alguns dos sintomas aqui, ó. Para a pessoa, ela considerar, né, que tem depressão, ela precisa estar dentro, pelo menos, de 4 dos sintomas que eu vou falar aqui, que eu vou ler para nós, ó. Sentimento de inutilidade ou culpa, aquela, se sente inútil. Agora eu vou ficar abandonado, ninguém liga pra mim, ninguém vem mais me ver, eu tô julgado de escanteio, eu não sirvo pra nada. Esse sentimento de inutilidade. Segundo, ele também tem dificuldade de concentração ou dificuldade de tomada de decisão. Então a pessoa geralmente ela vai ter dificuldade de concentrar, ela não consegue ficar muito tempo concentrada. Você pode ver, ela coloca um vídeo pra assistir, daqui a pouco ela para, ela pica o vídeo, ela vai para outro vídeo, ela fica pulando de pico em pico. É falta de concentração e também ela tem falta de dificuldade para tomar decisão. Em tudo ela tem dúvida. Em tudo ela precisa de uma segunda opinião para ela conseguir tomar aquela decisão, porque ela tá insegura, né? A depressão trouxe insegurança. Outra coisa, ela tem muita fadiga e a energia dela fica muito baixa. Sabe aquela pessoa que fica muito fadigada, sabe? Tá sempre fadigada. Ela sobe um morro, para porque tá fadigada, ela vai fazer alguma atividade, ela fadiga rápido, ou então, é igual a gente leu aqui, a energia dela tá sempre baixa, ela tá sempre se sentindo cansada. Já viu? A pessoa com depressão, quando eu passei por esse estágio da depressão, eu deitava à noite para dormir, gente, eu acordava de manhã, parece que a minha noite foi 1 minuto. Eu não descansava, eu não tava descansada, como se eu não tivesse dormido aquela noite. Isso quando eu dormia, né? Eu passava a noite acordada. Então, o que acontece? A pessoa tem essa baixa de energia muito grande. Ela também tem insônia, que eu acabei de falar, ou ela dorme muito, né? Ou a pessoa que está com humor deprimido, ou ela dorme além do normal, ou ela dorme pouco demais. Eu era propensa a dormir nada, praticamente. Eu não era daquela que dormia muito. Outra coisa, ela tem perda de apetite. Ou ela não fica muito boa para comer. E também ou ela emagrece demais, ou ela engorda demais. Outra coisa, ela fica... Tem 2 polos. Ou ela fica muito agitada, elétrica, quer resolver tudo de uma vez, quer ser multiuso, ou ela fica com retardo psicomotor. Ou seja, aquela pessoa lenta, sabe? Depois eu faço. Amanhã eu resolvo. Agora eu tô cansada. Não, dá pra esperar. Ela fica assim, ou ela fica elétrica. Ela quer resolver tudo, ela acha que ela pode conseguir fazer tudo. E ela vai melhorar, ela vai piorar, porque ela vai dar um burnout, uma sobrecarga. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que a gente fala sobre isso. E ela tem isso mesmo que a gente acabou de falar, que Elias teve, que Jó teve, pensamento de morte. No caso de quem tá muito sem Deus aí, né, gente? Até de suicídio. Porque eu tinha dias que eu levantava e falava, eu preferia morrer do que tentar sair dessa bolha que eu tô nela. Mas coragem e pensar em suicídio, nunca pensei.
Porque, com certeza, né, gente? Quando você tá cheio de Deus, o pensamento seu tá ligado no Pai. E você pode pensar, se o Pai me levar, eu vou em paz. Mas tirar minha vida, jamais. Jamais. A gente pensa, jamais vou tirar minha vida. Então, esses são sintomas. A pessoa tem que estar sentindo, de tudo isso que eu falei aqui, a pessoa tem que estar sentindo pelo menos 4 sintomas. Então, se você tem 4 desses sintomas, mas não é assim, não. Hoje eu amanheci assim. Ontem eu tava assim. Não. Isso tem que durar na pessoa pelo menos 2 semanas consecutivas, sem parar. Entendeu? Isso tem que durar 15 dias. A pessoa começou a ficar com o humor deprimido e começou a ter esses sintomas, então ela precisa de esperar 2 semanas completas, sentindo aquele mesmo sintoma. E não passou, já tem 2 semanas, não passou. Opa, alerta. Já vou procurar conversar com um clínico para ver o que ele me direciona, porque tá bem provável aí de estar perto de uma depressão, né? Ou tá entrando no humor deprimido aí. Bom, gente, como eu disse, não vou falar mais muito. A gente está sempre procurando a causa da depressão, como eu disse. A depressão não vem de... eu sofri um aborto e agora eu tô com depressão? Não. Já vinha muita coisa acontecendo. A taça estava enchendo e esse aborto me tornou. Eu entrei em depressão porque eu fui assaltada? Não. Muita coisa já estava pingando ali na sua tacinha. Aquele assalto foi a última gota e, puf, me tornou seu copo. Então a depressão, ela é multifatorial. São vários fatores que vai acontecendo até chegar na depressão. Inclusive até o ambiente que a gente vive, ele também pode ser estressante, pode trazer depressão pra gente. Então, pessoal, eu vou terminar a nossa live, porque, como a gente vai falando, e o Senhor ele fica aqui, né, falando comigo, que tem muita gente precisando de socorro, gente na casa de Deus, cristão evangélico, cristão católico. Um minutinho, gente, aqui o Fabiano Botelho. Oi, Fabiano, tudo bem? Ele está pedindo oração pelo filho dele, o Marco Túlio. Está com síndrome do pânico. Vamos orar muito pelo Marco Túlio. Mas não deixe o Fabiano de ver também, de recorrer à parte humana dele, né? Vamos orar, gente. Pânico é terrível. Eu tive muita crise de pânico. Só quem passa sabe. Então, gente, o que acontece? Deus está falando muito isso comigo e continua falando isso no meu coração. O meio cristão tá cheio de pessoas deprimidas, mas escondidinha. Amanhã ele sai da igreja de repente. E quando aparece, gente, um cristão que suicidou, pessoal, tava com o diabo no corpo. Claro que a mente chegou num ponto de tanta fraqueza que o diabo dominou. Com certeza, né, gente? Para tirar a própria vida. Mas não cuidou. Não falou. Não comunicou. Não foi abraçado naquela causa. E aí a tendência da taça, é encher e quando ela esgota, não aguenta mais. Então, é o que aconteceu com Elias. A taça de Elias encheu, com a ameaça de Jezabel, Elias ficou sim com o humor deprimido, a ponto de pedir a morte. Só que Deus, como o nosso vídeo da semana passada, não sei se alguém que está aqui viu, a gente falou sobre o narcisismo. O que acontece? Deus, ele sempre vem. Lá no caso de Judas, olha as pistas que Jesus deu. Olha, Jesus falou assim, o que tem de acontecer comigo, o que meu pai já determinou, vai acontecer. Independente de quem seja a pessoa. Mas ai por quem vir. Ou seja, olha, era para Judas pensar, opa, então vai acontecer, se eu não quiser fazer, então eu não preciso fazer. Porque, ai daquela pessoa por quem vier, né, fizer isso contra Jesus. E Judas, não, deixou a bola passar. Depois Jesus fala, aquele que é de me trair tá aqui no meio dos 12, sentadinho na mesa. Aí Judas vai, já sabia que ele já tinha vendido Jesus. O que Judas... Opa, claro que sou eu. Meu mestre é onisciente, ele sabe, sou eu. Meu Deus, deixa eu repensar. Deixa eu ver se é isso que eu vou fazer. Não, Judas ainda tem a capacidade de... Sou eu, mestre. E Jesus ainda dá a última pista. A última pista não, nem a pista mais. Ali ele já mostra declarado para Judas. Olha, é o que come comigo, é o que tá pondo a mão agora no prato comigo. E dizem que era Judas, né, gente? Então, peraí. E a mesma coisa Deus faz com a gente nessa questão que agora ele fez com Elias. Ele mandou o anjo dele lá acordar Elias. Mandou o anjo dele levar um alimento que animou Elias, que levantou Elias para andar 40 dias, 40 noites. Elias, gente, ele adormeceu de novo, mesmo o anjo tendo acordado. Deus não desistiu, vai lá, acorda Elias de novo. E olha na caverna, quando Elias entra na caverna, lugar gostoso para ficar com depressão é na caverna, gente. É bom demais.
Ninguém te vê, você não tá em holofote nenhum, isso é bom demais. E ele tá onde agora? Na caverna. E o que Deus fala pra ele? Ô, meu filhinho, você tá na caverna escondidinho, morrendo de dó de você, as pessoas foram má com você? Não! Olha o que Deus fala pra ele. Que fazes aqui, Elias? Ou seja, ele estava dizendo, Elias, você me conhece de perto. Eu sou teu Deus. Depressão não vai te vencer, Elias. Porque enquanto, aleluia, você estiver comigo, a vitória é nossa, porque eu e Deus somos a maioria. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então vamos entender que existe, vamos cuidar e agarrar em Jesus cada dia mais. Porque se tem alguém que vai dar alimento para te animar, vai mandar anjo para te acordar no meio dessa depressão, aleluia, é Ele. É Ele. E talvez nesse momento, o que você precisa entender é que talvez a ajuda vai vir sim da psicologia, vai vir sim né, de um terapeuta, vai vir sim de um medicamento. Você precisa aceitar isso e entender isso. Então, espero que tenha ficado claro que a gente falou hoje sobre a depressão e a palavra de Deus, depressão, né, dentro da palavra, para nós que somos, né, cristãos e temos fé. E como eu disse, não é culpa, né? Já veio desde a idade antiga essa estigmatização de endemoniamento. Mas Deus, ele sempre vai renovando a nossa mente, como Paulo disse em Romanos. Então, vamos aproveitar hoje, vamos renovar a nossa mente nessa questão da depressão. Então, amados, eu vou estar encerrando, né, a live, deixa eu fechar minha Bíblia aqui. Vou estar encerrando a nossa live e vou parar por aqui. Semana que vem, sábado pela manhã, se o Senhor ele disser, faz mais um café, né, sobre saúde mental, nós vamos estar aqui tomando mais um café junto. E você, novamente, é o meu convidado, é a minha convidada. E com certeza vai ser nessa área de saúde mental e psicológica que nós vamos falar. E palavra de Deus, né, gente? Porque hoje a coisa mais linda que eu aprendi com Deus, quando você tem Deus, a palavra, mas abre a sua mente para as outras coisas que precisam ser conciliadas,